Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. A paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor Deus. Irmãos, conforme eu havia falado ontem, eu me propus, eu me coloquei diante de Deus para que nada venha a ser feito segundo a minha vontade, segundo o meu planejamento, mas segundo a vontade do Senhor. E quando eu cheguei aqui, no primeiro dia, ali na Oliveira, na consagração dos pastores, o Senhor Deus ministrou meu espírito, que seria um tempo de cura e de libertação, cura e restauração. E ontem o Senhor Deus fez como que Ele queria. Trouxe uma mensagem e Ele quis profetizar sobre a igreja, sobre as nossas vidas, e Ele fez. Ele profetizou uma palavra rema sobre as nossas vidas, sobre esse ministério, sobre o meu ministério, sobre a vida de cada um de nós. Nos restaurou, nos chamou, nós buscamos mais a Ele, nós quebrantamos aqui. E ontem à noite o Senhor Deus também me deu um versículo enquanto a gente estava aqui. E hoje eu fui buscar no Senhor o que Ele queria falar através desse versículo que Ele lançou no meu espírito. Eu quero que você preste muita atenção, porque nós estamos no ambiente, nós estamos no momento de cura e restauração. Tu está entendendo? Então Ele vai usar a palavra para nos conduzir a cura e restauração. Então preste muito bem atenção em tudo que Ele vai estar falando para nós. Eu vou pedir à igreja de abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 22, do versículo 50 ao versículo 51. Encontramos? Amém. Então, o que diz esse trecho da palavra do Senhor? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Cortou com a orelha? Cortou-lhe a orelha direita. Repita comigo: orelha direita. Repita de novo: orelha direita. E respondendo Jesus diz: deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém, igreja? Esse mesmo texto está relatado nos 4 evangelhos, mas só que apenas em 2 se fala de orelha direita. Abra de novo em João capítulo 8, versículo 10. Encontramos? João capítulo 18, meus irmãos, peço-lhe desculpa. João capítulo 18, versículo 10. Encontramos? Gostei, amém. João capítulo 18, versículo 10, e o seguinte: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe cortando-lhe a orelha
direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não bebereis eu o cálice que meu pai me deu. Então, o tema da mensagem que o Senhor Deus abriu o campo do entendimento para nós conduzir em cura e restauração é Getsemane, lugar de cura e restauração. Repita comigo: Getsemane, lugar de cura e de restauração. Agora profetiza, diz: nesta hora nós estamos em Getsemane. Nós estamos no lugar onde haverá, onde está acontecendo cura e restauração. Feche os teus olhos, por favor, ore comigo. Senhor, estou literalmente obedecendo a tua palavra, obedecendo ao teu querer, obedecendo aquilo que tu queres que se faça aqui neste lugar. E hoje aprove o Senhor de fazer uma ligação deste lugar com o Getsemane, um lugar de cura e de restauração. Pai, tu já está fazendo coisas grandiosas. Deus, o quanto o Senhor ministrou sobre nós na hora da adoração. Não eram homens cantando, eram homens cheios do Espírito, nos conduzindo à adoração. Não eram umas pessoas abrindo a sua boca e te louvando. É um povo sedento de ti, Deus. É um povo que clama por ti. Há uma poderosa unção sobre este lugar. E tu me falas que é uma unção de cura e de restauração. A cura e a restauração já está acontecendo. Mas agora, pela tua palavra, continue a obra, Senhor. E a igreja não veio aqui para ouvir um homem. A igreja não se reuniu porque foi anunciado que um homem de Deus ou uma pessoa sairia do Rio de Janeiro e virá aqui pregar. Não. O que nos atraiu neste lugar é o teu nome. Tu é lindo, Jesus. Tu é maravilhoso. És tu que nos atrai neste lugar. E és tu que nós queremos ouvir. És tu, é por ti que nós queremos ser ministrados. Então, Jesus, escuta o nosso anseio. E por graça e misericórdia, possua a minha mente, possua a minha boca, o meu coração, o meu entendimento. E como porta-voz dos céus nesta hora, quando abrir a boca, faça que não sejam palavras normais, sejam palavras ungidas de uma realidade do céu. Palavras poderosas, como a espada dois gumes, que vai penetrar em lugares que nenhuma ciência humana, nenhuma sabedoria humana, nenhum conhecimento humano vai poder entrar. Uma espada penetrante que vai chegar, vai curar, restaurar. Assim sendo, Senhor, convém que tu me diminuis totalmente e que tu venhas a ser
exaltado, para que seja tu e apenas tu que fales com a tua própria igreja. Palavra de poder e de autoridade e não palavra de sabedoria humana. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, porque já cremos que fomos ouvidos e já também fomos atendidos para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê profundamente que isso está acontecendo aqui, diga alto: amém. Então vamos lá, vamos entrar no contexto do texto. Jesus está chegando na reta final do seu ministério. A cruz já está bem perto dele. São os últimos momentos dele. E nesses últimos momentos, agonizando, sentindo já a dor dos cravos nas suas mãos, sentindo já a dor da cruz, a dor de toda a sua agonia, a dor da sua paixão, ele pega os seus discípulos e leva os seus discípulos ao Monte da Oliveira, num lugar chamado Getsemane. E quando ele chega ali, a sua alma está dolorida, como ser humano, homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Duas naturezas convivendo num corpo, a natureza humana, a natureza divina, convivendo em harmonia. E como ser humano, neste momento, ele está sentindo a dor da morte se aproximando. E tem pavor, medo, angustiado. Ele pega os seus discípulos, leva naquele monte. E quando ele chega no monte, a Bíblia diz que entre os seus discípulos, que eram 11, porque Judas já não estava aí, Judas foi já preparar o soldado para traí-lo. Ele separa mais 3, entre os 11 ele separa mais 3. Ele chama Pedro, João e Tiago, chamado dos irmãos Zebedeus. E ele sobe. E quando ele chega aí, ele fala o seguinte: a minha alma está triste até a morte. Vigiai comigo, orai comigo. E a Bíblia diz que num tiro de pedra significa uma distância muito curta. Jesus vai, ele se ajoelha e ele começa aquela oração que todos nós um dia já temos ouvido: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas que se faça a tua vontade. E a Bíblia diz que ele vai repetir essa oração durante 3 sessões, angustiando-se. E os seus discípulos dormindo, já estavam tristes, já estavam sentindo a dor da perca do mestre, já estão em depressão espiritual. E a Bíblia vai dizendo que depois de Jesus ter orado, vendo os seus discípulos dormindo, ele fala: levanta agora, lá está vindo o traidor. E lá está vindo Judas. Judas, que vem junto com os soldados, mandado pelos escribas, fariseus, doutores da lei, para prender o Senhor Jesus. Ele chega. E a Bíblia diz que quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele vem, ele fala: Rabi. E ele dá um beijo no rosto de Jesus. E a Bíblia diz: Jesus disse: o que tu vieste a fazer, meu amigo? Gente, esta palavra é muito linda, meu amigo. E Jesus não era hipócrita. Quando ele falou meu amigo, ele estava dizendo: estou te dando uma última oportunidade. Apesar de saber que tu és aquele que vai me trair, aquele que vai me entregar, você é meu amigo, estou te dando uma última oportunidade. E Judas rejeita aquela última oportunidade. E a Bíblia diz: naquele momento entra em ação um homem chamado Malco. E que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse Malco. Esse Malco, que a Bíblia diz que ele é servo do sumo sacerdote Caifás, o sumo sacerdote daquela época, chamado Caifás.
E Malco dá ordem, os soldados, eles vão pegando o Senhor Jesus. E na hora que eles vão pegando o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Pedro tinha uma espada escondida. Você quer saber em que momento você vai poder identificar o teu grau de conversão? Eu não vou fugir do assunto, mas eu vou acrescentar. O teu grau de conversão, você vai saber o teu grau de conversão na hora da pressão. Na hora que você tem que reagir e não agir. Como que você reage? O que é reagir? É você agir a ação de uma outra pessoa. Enquanto tudo está no teu controle, aparentemente somos crentes. Enquanto tudo está no nosso controle. Mas quando a situação foge do nosso controle, temos que reagir em cima de uma ação importuna, de uma ação que nos agride. Como que nós reagimos naquele momento? Aí Pedro demonstra naquele momento aquilo que Jesus falou. Pedro, quando tu te converteres, tu vai edificar os teus irmãos. Pedro ainda não estava convertido. Ele ainda não havia se rendido à mensagem da cruz, à mensagem da graça, à mensagem do amor. Ele ainda não havia se entregue a essa mensagem. Era um ser cheio de ódio, cheio de ressentimento, de raiva. Naquele momento ele tira a sua espada e a Bíblia diz, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, diz que ele corta o ouvido de Malco. Mas só que apenas em Lucas e João, a Bíblia diz que ele corta o ouvido, a orelha direita. Aí eu comecei a pensar, por que a Bíblia é como se você fizesse um filme, não é? Vamos imaginar uma cena, um filme. E no filme, o cineasta, a pessoa que está filmando, ele pega e deixa um close, bem nítido, sobre a orelha de um homem sendo amputado e caindo. E ele deixa bem o close, para nos fazer entender que se trata da orelha direita. Então ele está deixando uma mensagem para nós. E nós entendemos que a Bíblia não foi escrita por homem. A Bíblia foi escrita por homens que foram inspiradas por Deus. E Deus deixou apenas o essencial escrito aqui. Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que se a gente tivesse que colocar nos escritos tudo o que Jesus fez, não caberia em muitos livros. Então, o conteúdo dos escritos que nós temos aqui é o essencial que Deus quer que nós leiamos, que nós saibamos, é que nós analisemos. Então, se Deus, usando o apóstolo João, que está escrevendo esta carta, ele diz que a orelha que foi cortada, a orelha direita, é que Deus quer falar conosco sobre essa orelha direita. E essa orelha direita começou a me incomodar demais. Eu estava aqui no púlpito, o Senhor Deus falou comigo, Malco. Eu fui lá de novo reler esse texto, para entender o que Jesus queria dizer, e de repente, pesquisando, preparando, e eu presto atenção, orelha direita, Senhor, o que significa isso? E lá começou a revelação da palavra. O que Deus queria falar conosco nessa noite? Isto nos indica que um episódio, um fato importante, digno de atenção. Grande pergunta que temos que fazer. Vamos começar essa mensagem sobre o personagem Malco. Quem era Malco? Vamos lá, João capítulo 18, versículo 10. Volta de novo. João capítulo 18, versículo 10. João capítulo 18, versículo 10. João capítulo 18, versículo 10. Posso ler? Posso ler, igreja? Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu quem? O que ele era? Servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E qual era o nome dele? Que era Malco. A Bíblia nos fala aqui, Malco, servo do sumo sacerdote, Caifás. Aí eu fui fazer uma pesquisa, que nós temos nosso melhor amigo, né, o Google. Esse aqui é o nosso melhor amigo. Bom amigo, tá? Tu pode usar o Google. Hoje nós temos essa ferramenta, é maravilhosa. Eu vim sem livros, sem os meus livros de estudo, que eu tenho uma coletânea de mais de 400 livros de estudo em casa. A minha esposa fala, tu vai fazer uma biblioteca, eu amo ler.
amo muito ler. Aí eu falei, bom, vamos procurar um pouquinho esse Malco. Aí pesquisando, eu fui descobrindo que esse Malco, segundo o historiador Flávio Josefo, esse Malco era sobrinho do sumo sacerdote Caifás. E se aprofundando um pouquinho mais sobre quem é esse Malco, estudando, preparando a mensagem, eu fui descobrindo que o sumo sacerdote naquela época, por favor, preste atenção para que você entre na revelação. O sumo sacerdote daquela época, ele tinha em geral 4 grupos de servos chamados de chefes dos sacerdotes. 4 grupos de servos que trabalhavam para ele. Aí eu vou te falar aqui os 4 grupos, mas apenas um vai nos interessar. Primeiro grupo, os chefes das 24 sessões semanais. Fiz estudo, mas não dá para falar porque senão a gente vai demorar muito tempo. Então, primeiro grupo, o chefe das 24 sessões semanais. Segundo grupo, os 7 vigilantes. Terceiro grupo, os 3 tesoureiros. E o último grupo que nos interessa é o grupo que se chamava comandante do templo. Só tinha um comandante do templo. E esse comandante do templo era Malco, servo do sumo sacerdote e sobrinho de Caifás, o sumo sacerdote daquela época. Aí eu fui me aprofundando um pouquinho mais. O que esse Malco fazia? O que o comandante do templo fazia? Por favor, preste atenção. Você tem que sair com isso, entendendo o que ele fazia. Primeiro, ele era responsável pelo culto. Então, quando tinha um culto, quem tinha responsabilidade de tudo que iria acontecer no culto era Malco, servo do sumo sacerdote. Então, ele não era uma pessoa qualquer. Quando a gente lê o texto voando, sem se aprofundar, a gente acha que aquele homem, a gente pode sobrevoar esse texto e passar e acabou. Não, esse homem, ele é importante. A Bíblia diz que ele era responsável do culto. E também ele era responsável pelo policiamento no santuário. Ele comandava as pessoas que eram, vamos dizer, policiamento, os guardas, as pessoas que vigiavam o santuário. Ele era responsável disso. E ainda mais, quando o sumo sacerdote, que é aquele que fazia a oferta para o povo, para a sua casa e para o povo, de ano em ano, ele tinha algum problema, ele não podia fazer o sacrifício. Quem podia substituir o sumo sacerdote era o comandante do templo, era Malco. Então Malco não é uma pessoa qualquer, eu continuo repetindo isso. Então eu repito, ele podia tomar o lugar do sumo sacerdote. Ele também, pastor, ele tinha uma cadeira no sinédrio. Uau! Tu sabe o que é o sinédrio? O sinédrio era cada cidade de Israel tinha um sinédrio. E no sinédrio, que era uma reunião, uma assembleia legislativa composta de 20 a 23 pessoas, ali no sinédrio se decidia as leis de Israel, e se decidia também tudo a respeito da vida religiosa de Israel. Então Malco fazia parte dessa elite de pessoas que sentavam no sinédrio, 20 a 23 pessoas, junto com o sumo sacerdote. Ele tinha opinião, ele fazia parte das leis que eram feitas, ele fazia parte também das decisões que eram feitas sobre a vida religiosa de Israel. E fora também o sinédrio, tem também o grande sinédrio. O que é o grande sinédrio? O grande sinédrio é composto de 72 juízes, que, pegando o sinédrio de cada cidade, se fazia um sinédrio maior, o grande sinédrio. 72 juízes. E Malco fazia parte dos 72 juízes. Ele fazia parte do sinédrio. Não era um homem de pouca autoridade. Era uma pessoa importante em Israel. O que mais? Esse sumo sacerdote,
esse comandante do templo fazia? Agora nós estamos entrando na revelação. Quando o sumo sacerdote tinha que fazer um trabalho sujo, quando o sumo sacerdote tinha que fazer um trabalho reprovável, indigno, quem ele chamava para fazer esse serviço? O comandante do templo. E nesta hora está acontecendo um trabalho sujo. Que trabalho sujo? A Bíblia diz que antes desse acontecimento, o sumo sacerdote se reunindo com o sinédrio, ele fala o seguinte: um homem tem que morrer pelo povo. Temos que matar esse Jesus. Esse Jesus é perigoso. Esse Jesus está afrontando as nossas leis. Esse Jesus está tendo uma popularidade muito grande. E o sinédrio estava envolvido também com a política. O sinédrio trabalhava diretamente com a corte romana. Escuta que eu vou falar para vocês. Algo que eu vou falar para vocês. Por favor, preste atenção. Você sabe o que matou o nosso Jesus? A política matou o nosso Jesus. A política está em tudo. A política está nessa roupa que eu uso. A política está na casa que você mora. A política está no carro que você tem. A política está em tudo. Mas eu digo uma coisa: a política não é a solução da igreja. Sabe por quê? Foi a política que matou o nosso Jesus. A politicagem que matou o nosso Jesus. E é errado quando a igreja começa a olhar a política como a solução da igreja. A solução da igreja está no nosso Deus. Quem protege a igreja é o nosso Deus. E se Deus quiser que a igreja passe por uma perseguição, que a gente passe. Porque através da perseguição que muitas das vezes a igreja teve um grande avivamento. Então Deus está no controle de tudo. A política nunca foi e nunca será a solução da igreja. E o que matou Jesus foi a política desses homens. E a Bíblia vai dizendo, fazendo esse estudo, o sumo sacerdote está para fazer um trabalho sujo. Ele sabe da popularidade de Jesus. Jesus tem que morrer. Jesus está ficando um perigo para ele. Os romanos já estão falando de Jesus. Isso é um perigo para Israel. Então, ele tem que matar Jesus, mas o povo não tem que saber, a véspera da Páscoa, que ele está pegando Jesus. Ele vai, procura o Malco. Malco, tu sabe o teu serviço, né? Aí eu creio que Malco deve ter olhado para ele. E aí, sumo sacerdote, o que eu tenho que fazer? É o seguinte, sobrinho. Tu vai ter que pegar o soldado, tu vai ter que procurar esse Jesus, e tu vai ter que me trazer aqui para que a gente mate ele. Trabalho sujo, é o teu dever, vai, faz esse trabalho sujo, porque eu não vou sujar minha mão. Ninguém vai saber que eu estou por trás, mas você vai. E ele pega os soldados, ele vai fazer o seu serviço. Por favor, não distrai, não distrai. Ele sai, vai fazer o serviço sujo, e no ato do seu serviço, acontece algo inesperado. O que acontece no ato do seu serviço? Queridos irmãos, ele tem a sua orelha amputada. E não qualquer orelha. A orelha direita é cortada pela espada de Pedro. Aí quando acontece isso, Jesus vê aquele homem sangrando. Não estou fugindo da pregação, mas eu quero inserir alguns ensinamentos aqui. Jesus vê aquele homem sangrando, que veio com muita raiva, desejo de matá-lo. Jesus faz algo que nós precisamos aprender como cristão. Jesus impede Pedro, diz para ele: Pedro, quem és tu para querer impedir o cálice que eu tenho que beber? Em outras palavras, quem és tu para tentar impedir que eu vá para a cruz? Eu tenho que ir para a cruz. Se eu quisesse, eu posso chamar aqui milhares e milhares de anjos, eles acabam com essa história aqui, mas eu decidi obedecer ao Pai. Aí Jesus faz algo. Jesus pega a orelha direita dele, que está no chão. Eu creio que ele estava ensanguentando, gritando. Jesus se compadece dele.
E Jesus faz algo que nós, os cristãos, temos que fazer com aqueles que nos odeiam, aqueles que querem a nossa morte, aqueles que querem que nós padecemos. Jesus pega a orelha direita dele e Jesus restaura a sua orelha, coloca de volta. Em outras palavras, Jesus age com graça. Alguns cristãos poderiam falar o seguinte: bem feito, ele veio para me prender, ele veio para me matar, mas olha a justiça de Deus. Deus é justo, ele perdeu a orelha. Aí lá vem os hinos, né, de vingança. É sabor de mel, é sabor de mel. A minha vitória é sabor de mel. Esses hinos de vingança que existem por aí, queridos irmãos. Deus vai me exaltar, vou estar na plateia e você vai ter que me aplaudir. Hino de vingança. Jesus demonstra uma coisa. Ele não olha para Malco e fala: tu veio para me matar, né? Olha a justiça, a tua orelha. Não. Jesus age com graça. Ele dá a Malco aquilo que ele não merece. As pessoas podem te perseguir, podem querer o teu mal, mas dele aquilo que ele não merece. Dele o melhor de ti. Restaura a sua vida através da oração. Ore por ele. Chora pela sua vida. A Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem e não desejar que algo de importuno aconteça com eles. Jesus restaura a orelha dele e ele age com graça. E segundo, o que Jesus faz? Jesus age com amor. Ele combate o ódio com amor. O homem está vindo com ódio, com vontade de vê-lo morrer. Mas se ele deixasse aquela orelha, o tempo de repente de chegar aqui em casa, ele podia pegar uma infecção, ou quem sabe ele podia sangrar tanto, que ele podia morrer. Jesus faz algo diferente. Jesus demonstra que ele é fonte de amor. Ame aquele que te odeia. Tu és cristão. E se nós somos cristãos, nós temos que andar como o nosso mestre andou. Nós temos que imitar a Jesus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia para vermos os atos de Jesus, como que ele se comportou. E quando nós entendemos isso, nós adotamos o comportamento de Jesus na nossa vida diária, porque cristão significa imitador de Jesus. Não ri porque a pessoa está te perseguindo, fui despedido do trabalho. Não ri porque a pessoa que quer te matar, de repente fui ele que caiu na sua própria cova. Não ri. Não se agrada. Mas sim, ore para que ele seja restaurado. Ore para que haja cura. Ore para que ele tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Jesus restaura aquela orelha. Aí eu me faço uma pergunta, pastor Carlos. Olha para mim. O cara estava sangrando, estava dolorido. De repente, eu acho que ele estava tão dolorido que ele estava gritando de dor, aquela orelha que foi amputada sem anestesia. Ele estava gritando. E de repente ele sente uma mão que vem e toca aquele lado. Ele deve ter sentido aquele toque. E de repente aquela orelha sendo colocada de volta. E quando ele sente, a dor foi embora. E quando a dor foi embora, na mesma hora que a dor é embora, que ele abre os olhos, ele vê os soldados manietando Jesus e pegando Jesus, e Jesus indo embora. Eu creio, a Bíblia não fala o que aconteceu. Eu creio que é impossível resistir a tal graça. É impossível resistir a esse amor. Esse homem, eu creio que ele deve ter ficado sozinho naquele lugar. Ele deve se perguntando: que amor é esse? Que homem é esse? Só pode ser Deus em forma humana. A minha desgraça não lhe agradou. A minha dor foi a dor dele, ao ponto de me restaurar. Que homem é esse? Eu creio que depois disso ele deve ter com certeza se convertido. Alguma coisa aconteceu com esse homem. A vida desse homem nunca mais foi igual, com certeza.
toda pessoa que tem um encontro profundo com Jesus, a vida dela nunca mais é igual. Aí eu faço uma pergunta para a igreja. É nisso que nós precisamos entender. A pergunta que, na minha pesquisa hoje, é que Deus me diz que é isso que Ele vai fazer hoje. Deus me falou, pesquisa o que representa a orelha direita de Malco. Eu pergunto para vocês, o que representa essa orelha direita? Um texto que a gente passa batido, e que eu passei batido há muito tempo. É que hoje o Senhor Deus me abriu os olhos sobre esse texto. O que representa essa orelha direita? Aí o Senhor Deus começou a me responder. O que representa a cura da orelha direita de Malco? Repita comigo. O que representa a cura da orelha direita de Malco? Primeiro, a cura da orelha direita de Malco representa a cura e restauração do seu sacerdócio, ou seja, do seu ministério. Eu repito, a cura da orelha direita de Malco representa em primeiro lugar a cura do seu sacerdócio, ou seja, a cura do seu ministério. Pastor, não estou entendendo ainda. Vamos relembrar? Quem era Malco? Malco era comandante do templo. Malco era um vice-sacerdote. Por que vice-sacerdote? Quando o sumo sacerdote não podia estar, ele fazia o serviço do sumo sacerdote. É um vice-sumo sacerdote. Muito bem. Se ele é um vice-sumo sacerdote, então Malco é um sacerdote. Se ele podia oferecer sacrifício, então Malco é um sacerdote. Na ausência do sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício de animais para expiação do pecado do povo. Outro ponto que a gente aprende. Agora preste atenção. Pastor Carlos, para Malco poder assumir esse importante cargo, que foi indicado pelo sumo sacerdote para ele se tornar comandante do templo, era por indicação do sumo sacerdote. Para ele assumir o dia que o sumo sacerdote indicou o sobrinho dele a ser comandante do templo, Malco tinha que ser sabatinado pelo sinédrio. Ele tinha que sentar diante do sinédrio, responder muitas perguntas e passar por uma avaliação. O que acontecia? Era sabatinado pelo sinédrio, e para isso ele precisava preencher requisitos da lei de Moisés. Vocês se lembram? Quando Jesus Cristo está em Israel, a graça ainda não havia se manifestado. A graça estava encarnado dele, mas a graça ainda não estava à disposição da humanidade. Está acompanhando? Jesus, quando estava em Israel, ele estava debaixo da lei de Moisés. E debaixo da lei de Moisés estavam também os sacerdotes. E todo sacerdote, para ser levantado, ele tinha que preencher alguns requisitos da lei de Moisés. E entre esses requisitos, havia um requisito que dizia que ele tinha que ter um corpo perfeito. Se havia alguma anomalia, deformidade no seu corpo, ele não podia mais ser sacerdote. Onde está escrito isso? Abre a sua Bíblia em Levítico 21, 17. Levítico 21, versículo 16 ao 24. A igreja está me acompanhando? Estamos entrando aos poucos, se infiltrando na revelação. Levítico, capítulo 21, do versículo 16 ao versículo 24. Posso ler?
lá em cima, no início de Levítico 21, está escrito lei acerca dos sacerdotes. E Malco era um sacerdote submetido a essas leis. Muito bem. Aqui, a partir do versículo 16. Falou mais, dos 16 ao 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, na sua geração, em quem houver algum defeito, alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, o coxo, o nariz achatado. Meu Deus, o negócio está feio, hein? Ou de membro demasiadamente curto, comprido. O homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou concovado, ou anão, ou que tiver belida no óleo, ou sarna, ou impingés, ou que tiver testículo quebrado. Meu Deus, o negócio está brabo. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, o defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus da santidade, das coisas santas, poderá comer. Então ele não pode oferecer o sacrifício, mas ele pode comer das coisas santas, porque ele é sacerdote. Porém, até ao véu não entrará. Então ele não passa do véu. E se Malco, ele é sacerdote, vice-sumo sacerdote, comandante do templo, então Malco em alguns momentos entrava além do véu. Com a deformidade que aconteceu com ele, com a mão, com a orelha direita que foi cortada, vocês vão entender daqui a pouco que é mais profundo esse negócio de direita. Malco não podia mais exercer a sua função ministerial. Malco estava dizendo tchau, tchau, bye, bye ao seu sacerdócio naquela noite. Naquela noite era o ponto final da sua vida ministerial. Naquela noite era o ponto final do seu sacerdócio. Vamos continuar aqui. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta nele há, para que não profane o meu santuário, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou assim a Arão e aos seus filhos, a todos os filhos de Israel. Mas agora vamos se aprofundar. Tu tá vindo comigo? Quem está vindo comigo, diga amém. O negócio vai ficar mais profundo. Não apenas a pessoa que era chamado para o sacerdócio não podia ter defeito, mas havia uma lei que eu fui pesquisar, uma lei cerimonial que falava o seguinte, pastor Vavá: toda hora que a pessoa, o sacerdote, vai oferecer o seu serviço, antes de oferecer o seu serviço, ele tinha que ser consagrado ou purificado. Irmãos, o negócio é sério. A gente está achando que Deus leva a sua obra de qualquer maneira. Para o sacerdote poder ministrar sobre o povo, ele tinha que passar por um tempo de consagração, de purificação. Irmãos, eu sei que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas eu sei que também o meu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu entendo, quando eu comecei a ler isso, pesquisar isso, eu falei, meu Senhor, quantas vezes nós subimos no altar de qualquer jeito? Quantas vezes nós subimos apenas para subir porque temos que pregar? Quantas vezes nós subimos por subir porque aquele dia é o nosso turno de adorar, de louvar o Senhor?
sem se preocupar em ter um preparo antes de chegar no lugar que foi consagrado pelo Senhor. É de fazer algo de tão sagrado pelo Senhor. Um privilégio tão sagrado, divino do Senhor, de nós sermos instrumentos e sermos usados pelo Senhor. E todos querem ser sacerdotes, todos querem ser ministrantes, todos querem levantar a mão e ministrar sobre o povo. E não se preocupa com o preparo antes de fazer isso. O preparo da santidade, da consagração, do preparo de você consagrar a tua vida ao Senhor, para que flua o som de Deus. Pastor Vavá, isso aqui trouxe um peso de temor tão grande dentro de mim. Tão grande dentro de mim. Antes do sacerdote, ele subir. Toda vez que ele iria oferecer o sacrifício, ele tinha que ser consagrado. Como que era feita a sua consagração? Prepare-se agora. Sabe como que era feita a sua consagração? Se matava um carneiro, o sangue do carneiro, se pegava o sangue dele, e se ungia a orelha direita, o dedão direito e o pé, como se chama isso aqui? Aquele dedo maior, o dedão direito. Eu repito, se matava o carneiro, ele usava umas vestes especiais, que ele não podia sair daquele lugar. Aquelas vestes eram só para aquele momento. E vinha alguém, matava o carneiro, o sangue do carneiro, ainda mais se colocava as mãos sobre o carneiro, se consagrava o carneiro primeiro. Aquele sangue do carneiro, primeira coisa, dedão direito, se ungia. Segunda coisa, orelha direita, se ungia. Terceiro, o dedão direito se ungia. Onde está escrito isso? Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 8, versículo 22 a 23. Levítico capítulo 8, versículo 22 ao 24. Posso ler, igreja? Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do sangue e o pôs sobre que, igreja? A ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão, e sobre o polegar do seu pé. E também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta de quê? Da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Pastor, naquela noite que Malco foi fazer o serviço sujo do sumo sacerdote, quando a lâmina da ponta da espada de Pedro cortou a sua orelha, Marco deve ter pensado: acabou meu ministério, acabou o meu sacerdócio. A partir de hoje eu sou um homem comum, perdi toda a minha história. Aí Deus mandou dizer por algumas pessoas aqui. Temos pessoas nessa sala que a espada passou na sua orelha direita. Temos pessoas que são ministros de adoração. Temos aqui hoje pessoas que eram chamadas para ser missionário, que eram chamadas para ser músico. Temos pessoas aqui que eram chamadas para ser pastor, para ser pastora, para ser apóstolo. Temos pessoas aqui que uma espada passou, machucou a sua vida, e eles estão dizendo aqui nesta sala: o meu ministério acabou. Deus me mandou dizer que
que tem pessoas que estão nessa sala, a espada passou e eles dizem: a unção que um dia eu tive, não vou mais conseguir ter essa unção. Deus me manda dizer que tem algumas pessoas nessa sala que estão ouvindo Satanás falando na sua mente: eu te machuquei, eu te machuquei, eu te parei. Olha como que você era antes. Você era ousado, você era ousado, você era uma pessoa que tinha unção. Você não consegue mais voltar a ter a unção, o nível de unção que você tinha. A tua orelha foi cortada. Mas Deus me manda te dizer: se Deus se preocupou com Malco, Ele se preocupa também com você. Tu está entendendo o nível da unção? Receba agora, receba a restauração, receba a cura, receba a cura, receba Jesus colocando de volta a tua orelha. Jesus se preocupou com Malco. Você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo ali? Quando Jesus viu aquela orelha sendo cortada, ele falou: há um sacerdócio que está sendo amputado, há um ministério que está sendo destruído. Jesus sabia que Malco era um chefe de comandante. Jesus sabia pelas suas vestes, as suas vestes denunciavam quem ele era. Ele não precisa se apresentar, apesar de Jesus ter a onisciência e saber quem ele é, mas pelas suas vestes, quando Jesus olhou, ele sabia que ali uma coisa importuna estava destruindo o ministério. E Jesus vai em direção e diz: eu estou interessado que você continue o teu ministério. Eu restauro o teu ministério. Eu restauro o teu ministério. Eu curo 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 o teu ministério. Eu sei porque Deus me mandou aqui em Campo Grande. Eu entendi agora, meu amigo, meu irmão, pastor Carlos, porque naquele dia que os pastores estão sendo consagrados, Deus falou no meu ouvido: eu te trouxe para fazer algo aqui na tua vida, eu te trouxe para ministrar algo na tua vida, eu te trouxe para ministrar sobre cura e libertação, eu te peço para restaurar sobre restauração. Irmãos, eu quero me expor para vocês. Muitas coisas passaram e amputaram a minha orelha direita. Já passei por divisão na igreja. Já passei por calúnias. Já passei por cansaço. Já passei por depressão. Já passei por muita luta. Muitas espadas já passaram nessa orelha direita. E eu sei o que eu era, o que eu sou hoje. Quando eu me comparo hoje, não sou nada daquilo que um dia eu fui. Eu sei que outra hora eu passava por dia de 4 a 5 horas orando. E hoje, mal eu consigo orar 2 horas. Eu sei o que um dia eu fui. Que eu chegava numa igreja, eu começava a ministrar, sem falar nada, já tinha gente caindo endemoniado. Só ministrando, tinha gente que estão paralíticos e começavam a andar. Gente que tinha um câncer, que cuspia. Eu vi tudo isso através da unção que Deus colocou sobre a minha vida. Mas desde quando eu fui ferido? Desde quando eu fui ferido? Desde quando a espada passou na minha orelha? Eu ouço Satanás toda hora dizer para mim: pastor, tu nunca mais vai conseguir voltar ao nível de unção que você tinha. Tu nunca mais vai voltar a ter essa força, essa ousadia que você tinha. Você nunca mais vai voltar a ter essa fé que você tinha. E Deus me mandou aqui para dizer: sim, eu curo a tua orelha direita. Estamos num ambiente de cura, nós estamos num ambiente de restauração. Irmãos, não é pastor Alain que está falando, é Deus que está ministrando sobre ti. Recebe cura, recebe restauração, recebe
recebe cura, recebe restauração, restaura o teu ministério. Aquela voz que fala para você que você está acabado é uma voz mentirosa. Deus te escolheu e Ele vai te usar. Deus te escolheu e coisas maiores estão para chegar. Tu não está vivendo nem o início de tudo que Ele tem para ti. Tu não está vivendo nem o início. Receba agora, em nome de Jesus. Quantas orelhas amputadas aqui? Vou fazer algo ousado. Vou fazer algo ousado. Porque meu Jesus manda fazer, eu vou fazer. Você, que você ouve aquela voz que diz: teu sacerdócio nunca mais será igual a outra. Levanta agora! Não sou eu que vou ministrar. É Jesus que vai ministrar agora. Levanta a tua mão, que vai para a direita. Fala: Senhor, eu creio que Tu estás neste lugar. Aqui é o nosso Getsemane, lugar de cura e de restauração. Diga assim: Senhor, unge essa mão. Seja o poder da tua mão. Repita alto: Senhor, eu creio. Quando eu colocar na minha orelha à direita aquilo que me foi imputado, arrancado no meu ministério, vai ser colocado de volta. Coloca a mão sobre a orelha direita e começa a louvar o Senhor. Você quer profecia? Abra a tua boca. Fogo, restaura. Cada mão é uma brasa de fogo. Cada mão é uma brasa de fogo. Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra. Eu me coloco de joelho. Restaura aquilo que as circunstâncias, o tempo quis me arrancar no ministério, quis tirar de mim. Restaura o nosso ministério, porque o nosso ministério é para a tua glória, é para a tua exaltação, é para a tua magnificação. Sim, esses ministérios são o teu serviço. O maior interessado és tu, Senhor, de nos restaurar. Restaura-nos agora. Coloca de volta a orelha do ministério, Pai. Aquela unção que parece que não está adormecido ali. Reativa essa unção. Reativa essa unção. Reativa essa unção. Reativa essa unção. Aquele dom que aparentemente não está mais se manifestando. Reativa aquele dom. Reativa aquele dom. Reativa aquele dom. Reativa. Reativa.
reativa as promessas ministeriais que as circunstâncias vieram arrancar dele. Uma pessoa disse para ela: você nunca vai ser pastor, você nunca vai fazer a obra do Senhor, você não serve. Alguém foi usado amputando a sua orelha. Meu Deus, meu Pai, hoje ela ouve a tua palavra dizendo: eu coloco de volta. Coloca de volta, meu Pai, coloca de novo, dá de novo, Senhor, meu Deus. Só quero ver você. É abundância, é abundância, é abundância, é abundância, é abundância, é a abundância. Aquela voz que quer colocar medo, quem sabe? Aquela voz é a espada que está querendo vir. Aquela espada, ela é repreendida agora. Tu está levando ele para um lugar verdejante, e tu vais dar crescimento, Pai. O ministério, paz e justiça. Justiça e paz naquele lugar. Deus, aquilo que quis amputar a orelha desse ministério, aquilo que quis amputar a orelha desse ministério, coloca de volta tudo agora. Mais do sol, mais do que no início desse ministério, Pai. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver a face de Deus. Me leva à sala do trono. Samuel, Lília, sobem aqui porque Deus vai colocar de volta a orelha direita. Sobe aqui, Samuel, Lília, Marcinha, ajuda em oração aqui. Ajoelha, Samuel, ajoelha, Lília. Nós vamos consagrar o Samuel pastor e a Lília pastora desse ministério. Deus está colocando de volta a orelha que foi amputada. Estenda sua mão para cá. Aleluia, 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 aleluia. Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, o Jesus que não deixa ninguém amputado pelo caminho. Quem tem chamado, tem chamado. Pode fugir, pode andar, mas vai voltar. Pai, nós consagramos o Samuel, pastor do Ministério Cristão Justiça e Paz. Nós consagramos pastor do Ministério Cristão Justiça e Paz. Nós consagramos a Lília, pastora do Ministério Cristão Justiça e Paz, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós declaramos que aquilo que foi amputado está sendo restaurado. Aquilo que foi amputado está sendo restaurado. O ministério apenas está começando.
é o ministério da graça, é o ministério do Espírito, é o ministério da presença de Deus. Senhor, nós declaramos: os filhos serão maiores do que os pais. Nós declaramos que eles chegarão em lugares que nós não chegamos. Nós declaramos sobre a vida da Aline e do Samuel, em nome de Jesus, que as filhas deles também. Nós oramos não só por eles agora, Pai, mas nós oramos pela casa deles. Nós declaramos sobre a filha deles, que as filhas deles irão mais longe do que eles. Nós abençoamos a vida desse casal. Senhor, nós declaramos, ó Pai amado: pede-me e darei, e te darei nações por herança. Nós declaramos Aline e Samuel, um homem e mulher de nação, Deus. Nós declaramos que eles pisarão em lugares em que nunca eles imaginaram. Nós declaramos sobre a vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós o abençoamos, nós o abençoamos, nós os abençoamos, nós os abençoamos. Tudo que nós carregamos, tudo que nós carregamos, nós transferimos para eles agora. Nós impartimos com eles tudo que nós carregamos. Veio algo no meu espírito para liberar sobre a vida do Samuel. Olha para mim aqui, Samuel. Você sabe que eu não conheço sua história, não sei o nome do seu pai nem da sua mãe. E quando eu queimava aqui orando em línguas, o Espírito me levou a ver o espermatozoide do seu pai fecundando o óvulo da sua mãe. E no dia
que a sua mãe contou para o seu pai que ela estava grávida de você, o seu pai lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida. O céu nunca esteve aberto para você. Nenhum dia na sua história você encontrou facilidade. Você é um homem com muitas habilidades, Samuel. Você é um homem muito inteligente. E tudo que você se propõe a fazer, você faz. Mas contra palavras de maldição, as habilidades não são suficientes. E uma palavra vinda de um pai, ela tem um peso maior do que qualquer palavra. E até aqui você sobreviveu, você não viveu. E pelas misericórdias do Senhor, você casou, você construiu família. Deus fala ao meu espírito que era para você ser um morador de rua, um alcoólatra, um mendigo. Tamanha foi a maldição lançada contra você. Mas, hoje aqui, esse óleo que caiu sobre a sua cabeça, começa a trazer para você uma cura. E o abraço do pastor Renato, que ele vai te dar agora, é o selo que essa maldição que estava sobre a sua vida caiu por terra. Somente pais espirituais pode quebrar a maldição dos filhos. Senhor, nós liberamos o útero espiritual, Senhor, do Samuel. Nós liberamos a emoção dele, o espírito dele, Senhor, para andar, Senhor, num nível de unção que um pai deve andar. A unção que está vindo sobre eles, ó Deus, é mais do que uma unção pastoral, é uma unção de paternidade, Senhor. E a tua palavra diz em Malaquias que chegará o tempo que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, o Senhor não dá ovelhas para pastor, o Senhor dá filhos a pais espirituais. E essa casa, Senhor, é uma casa de paternidade, onde os filhos foram amaldiçoados, Senhor, eles serão curados. E nós liberamos, ó Deus, essa palavra profética, o manto profético, Senhor, sobre o teu filho, que a partir de hoje o céu vai se abrir sobre ele, Deus. A partir de hoje ele verá os anjos subindo e descendo sobre a vida deles. A partir de hoje, Deus, ele vai ver a boa mão do Senhor estendida sobre ele, ó Deus. E tudo aquilo que ele demorou há anos para conquistar, Senhor, ele vai conquistar agora em meses. Senhor, essa é a palavra, Senhor, que nós liberamos sobre ele, ó Deus. A palavra de um homem constante, um homem forte, um homem, Senhor, que não retrocede. Pai, nós quebramos toda a maldição da inconstância, Senhor. Pai, isso ficou para trás, ó Senhor. E nós liberamos o teu filho, Senhor, no mundo espiritual. Nós liberamos o teu filho no mundo espiritual. Então toda a carga de maldição que vinha sobre ele, nós desligamos agora com essa unção, ó Senhor. E nós ativamos, Senhor, o teu filho, Senhor, e a tua filha, para ser pais de destinos, para mudar famílias, para mudar destinos de famílias, para mudar destino de filhos, de jovens, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, então traz, Senhor, traz o equilíbrio do Pai, traz a maturidade do Pai, traz a autoridade do Pai, Senhor, e traz também a prosperidade do Pai, Senhor. Isso nós liberamos sobre o teu filho, nós profetizamos, ó Deus, em nome de Jesus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido. Irmãos, aqui nós não estamos num ambiente de emoção ou de um show.
ambiente que Deus preparou para curar muita gente. Para curar vidas. Palavras de maldição estão sendo banidas. Espadas cortantes estão sendo repreendidas. Porque Jesus está caminhando aqui. E Ele está reescrevendo, está dizendo: o capítulo do teu chamado, teu ministério, não acabou. Aquilo que Ele projetou desde o início para você, quem te diz que Ele já ratificou? Ele diz: acabou. Fui quem? Fui Ele ou fui você? Ou fui um homem? Ou fui circunstância? Ou fui o teu subconsciente? Se não é Ele, meu irmão, não pode esperar. Ele reativa. Ele está reativando. Hoje, aqui, tem dons que se manifestavam com excelência e aparentemente se adormeceram. Ele me manda te dizer: Ele reativou. Ele reativou. Tem dons que vão voltar a se manifestar muito mais do que antes, através de você na tua vida. Sabe por quê? A tua orelha direita ela foi colocada de volta. Quem crê, dá um glória a Deus. Pastor Renato, pastores, por favor, ore por mim. Ore por mim, por favor. Deus me trouxe aqui para receber. Eu sei que quando eu sair daqui, esse congresso, eu não serei mais a mesma pessoa. Tem algo que Ele está ativando de volta. Está ativando de volta o dom profético. Ele está ativando de volta muita unção, dom de cura, liberdade. Está ativando. E Ele ainda me diz: chega de ficar escondido aqui naquela casa, naquele lugar. Tu és para as nações. Ele está reativando isso dentro de mim hoje. Eu quero me ajoelhar. Eu peço à igreja de orar por mim. Irmãos, vamos chegar aqui à frente aqui, vamos de uma maneira profética estender a mão sobre a vida do Alan como igreja. Eu sei que talvez não caiba todo mundo, a gente empurra as cadeiras. Vamos fazer isso juntos, amém? Amém. Eu sei que você foi curado essa noite, eu sei que o seu ministério foi recolocado no lugar, foi reposicionado. Talvez seu ministério estava caído como a orelha de Malco, mas Jesus pegou ela lá do chão e reposicionou e recolocou no lugar. Espiritualmente eu creio que o seu ministério foi recolocado. Vamos estender as mãos sobre a vida do Alan. Vamos profetizar, vamos ministrar. Pai, em nome de Jesus, quem somos nós, Senhor? Senhor, para humanamente, Senhor, fazer algo pela vida do Alan. Humanamente, Senhor, liberar algo sobre a vida dele. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui. E nós temos uma aliança com Ele, Senhor. Uma aliança que antes de ser uma aliança missionária, é uma aliança de amor. Antes de ser uma aliança de trabalho juntos, é uma aliança de amor. Porque nós amamos o Alan. Porque o nosso coração se enche de alegria quando nós nos encontramos. Porque, Senhor, há algo espiritual que nos faz ficar juntos, Senhor. Senhor, aquilo que nós temos, Senhor, nós liberamos sobre a vida dele. Senhor, nós liberamos, nós impartimos com ele essa unção que nós carregamos como casa, como família, justiça e paz. Nós liberamos sobre a vida dele, nós liberamos sobre a casa dele, nós liberamos sobre a igreja, a Batista União em Cristo.
nós liberamos sobre a vida dele, sobre a vida dos filhos dele, sobre a vida da esposa dele, sobre a casa dele. Nós liberamos na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, e nós queremos abençoar, Senhor, o ministério do pastor Alain. Nós queremos abençoar o ministério profético, o ministério pastoral, o ministério evangelístico. Nós abençoamos ele, Senhor, o ministério missionário, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre ele uma unção nova do teu Espírito, uma unção nova do teu Espírito, Senhor, que ele se reposicione dentro da tua vontade, que ele se reconecte, Deus, com aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Senhor, hoje o Senhor recoloca de novo no lugar aquilo que foi subtraído, aquilo que foi levado, aquilo que foi roubado, porque não há nada que tenha sido roubado, levado pelo gafanhoto, cortador, migrador, devorador, que o Senhor não seja capaz de restituir. Restitui, Senhor, restitui tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que foi roubado na vida dele. Nossa oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Senhor, eu ministro, Senhor, um tempo novo, um tempo, Senhor, do ministério fluindo na vida dessa irmã, desse irmão. Eu reposiciono espiritualmente, Senhor, o ministério deles. Eu libero essa palavra, em nome de Jesus. Você vai fluir, você vai dar fruto. O seu ministério não acabou, ele mal começou. Aquilo que Deus tem para você é maior do que aquilo que você já viveu. Aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida é melhor do que aquilo que você já fez. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Senhor Deus, nós confirmamos essas palavras que foram liberadas sobre a vida do teu servo, ó Pai, sobre a vida desta igreja, desse ministério. Queremos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas nesse dia. Queremos, ó Deus, voos mais altos. Queremos mergulhar, ó Deus, nas águas mais profundas. Queremos, ó Deus, mergulhar e mais fundo em Ti, e mais fundo na Tua presença. Queremos, Espírito Santo, cumprir a Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito. Manifesta-te em nosso meio, ó Deus do sobrenatural. Queremos, ó Deus, o fluir do Teu Espírito. Oh, aleluia. Levante as mãos e adore Ele. Exalte, exalte. Oh, Ele vai lá mandar a malamar. Nós cremos, Senhor. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir, o seu poder vai ressurgir. Deus dos mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, com seu poder vai ressurgir. Receba do poder dEle, da presença dEle. Aleluia. Queremos os milagres, Senhor. Queremos desfrutar do sobrenatural do Senhor. Aleluia, ao novo tempo. Aquele que
Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Essa casa de paternidade aqui eu achei pais, irmãos espirituais. Só que eu queria chamar duas mulheres aqui na frente. E alguns aqui me conhecem há 2 anos, há 10 anos. Mas tem duas mulheres aqui que me conhecem há mais tempo. E tudo que o pastor Carlos falou aqui é verdade. E essas duas mulheres que estão aqui hoje, elas me deram norte na minha vida. Perdi minha mãe muito cedo. Tinha um pai que não tinha uma cabeça no lugar. Mas aprove a Deus que colocou duas mulheres na minha vida. Eu quero chamar aqui minha irmã Luciene. Essa mulher foi minha mãe, ela foi minha amiga, ela foi minha conselheira, ela foi minha irmã. Ela privou toda a juventude dela, adolescência dela, para cuidar de 5 irmãos. Quando minha mãe faleceu, essa mulher foi meu pai e minha mãe. Quero chamar aqui Dona Valdena também. Faz favor aqui, Dona Val. Pastor Valdecir, Pastor Renato conhece um pouco minha história. Mas se eu estou aqui hoje, aprove a Deus por conta dessas mulheres. Mulheres que lutaram, que acreditaram em mim. Mulheres que falou para mim: Samuel, você não é normal, cara, você é diferente. E tudo que o pastor falou aqui é uma verdade. E enquanto nossa família não tinha o que comer, essa minha irmã que ela pulava o muro para cuidar de 2 filhas, a troco da sobra da panela de um casal. Então vocês conhecem minha história há 10 anos, mas ela conhece minha história desde quando eu nasci. Nós somos uma família de 11 irmãos, 9 homens e 2 meninas. E quando eu era adolescente, eu não tinha um norte. Vem cá, Dona Val. Essa mulher me levou para dentro da casa dela. E ela cuidou de mim como um filho. Eu usava a roupa dos filhos dela. Ela acreditou em mim. Está aqui o pastor Vavá, pastor Renato, que nunca desistiram de mim. Tem pessoas que estão aqui hoje, que se não fossem elas, eu e minha esposa não estaríamos aqui. E vocês, meus irmãos mais novos, que já choraram comigo, eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Vocês que não têm um norte, vocês que não têm um pai. Ah, meu Deus, eu cheguei aqui, eu não tinha um pai, Deus me deu 3. Essa aqui é uma casa de paternidade, isso aqui não é só igreja. Deus me deu o pastor Vavá, pastor Renato, pastor Carlos. E Deus me deu cada um de vocês. O que seria da minha família sem vocês? Muito obrigado. Obrigado, mana.
Glória a Deus.